Vamos lá, pessoal, aqui professor Alex, tá bom? Uma gravaçãozinha aqui bem simples aqui pra gente. Olha só, a gente está estudando a parte de análise combinatória, certo? E hoje a gente vai ver aqui o chamado princípio fundamental da contagem, onde a gente abrevia aqui simplesmente de PFC, tá bom? Para os íntimos aí, ó, princípio fundamental da contagem, PFC. Princípio, repetindo, princípio fundamental da contagem, certo? Então, bora lá. O que diz esse princípio? Então, se tu tem um evento chamado dia 1, se ele puder ocorrer de A maneiras, então, se tu tem um evento chamado dia 1, ele pode ocorrer de A maneiras. E um outro evento, que a gente vai chamar de dia 2, se ele puder ocorrer de B maneiras, né, de B modos diferentes. Então, sendo que esse evento é 1, ele é independente do evento é 2. Então, tu quer saber de quantas maneiras tu pode fazer o evento simultaneamente. O evento é 1 e é 2. Então, de quantas maneiras isso pode ser? Então, a questão é a seguinte, ó. Se o evento é 1, ele pode ser feito de A maneiras, e o evento é 2, ele pode ser feito de B maneiras. Então, o evento A e B ao mesmo tempo, o evento é 1 e é 2 ao mesmo tempo, ele é feito pelo produto A vezes B, certo? Tá bom? Ou seja, se eu tenho A jeitos de fazer uma coisa e B jeitos de fazer uma outra coisa, então, para fazer essas duas coisas juntos, sabendo que uma eu faço de A maneiras e a B eu faço de B maneiras, para fazer as duas coisas juntos, é só eu multiplicar essas possibilidades, tá bom? Então, ó, por exemplo, bora fazer aqui um exemplo. Exemplo 1. Ao lançarmos uma moeda e um dado, temos quantos resultados? Então, só, qual é o evento 1? É lançamento de quê? De uma moeda, certo? Lançamento de uma moeda. Qual é o outro evento que a gente está querendo? É lançamento de quê? De um dado, certo? De um dado. Então, de quantas maneiras a gente aí, quantos resultados que a gente pode ter ao lançar uma moeda e um dado? Então, vamos fazer o seguinte, bora esquecer inicialmente o dado. Então, de quantos resultados a gente pode obter uma moeda? Então, uma moeda a gente pode ter quantos resultados? Somente 2, né? Então, se a gente olhar isoladamente a moeda, só pode ter 2 resultados. Se a gente olhar isoladamente o resultado do dado, a gente só pode ter 6 resultados, né? Então, eu só posso ter 2 resultados para a moeda, que é a cara ou coroa, e eu posso ter 6 resultados aí para o dado, que é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, acessórios de um dado. Tá bom? Agora, se eu quero saber o seguinte, eu lanço simultaneamente um dado e uma moeda, pego as duas e jogo para cima. Vou olhar lá o resultado. Então, quantos resultados diferentes eu posso ter? É só multiplicar as possibilidades bem aqui, ó. Quantidade de resultados da moeda vezes quantidade de resultado do dado. Então, isso aqui vai dar o quê? 12 resultados. Certo? 12 resultados. Está aí, ó, usando o princípio fundamental de contagem. Esse princípio fundamental de contagem, a gente trabalha com ele desde lá do fundamental. Só que lá no fundamental a gente não o denomina com esse nome aí. Lá é conhecido como princípio multiplicativo. Então tá aqui às vezes muitos dos erros aí dos colegas, dos alunos, que eles pegam as possibilidades corretas, por exemplo, dois resultados para a moeda e 6 resultados por dado, só que no final ele soma, né? Cara, isso tá errado. Isso tá errado. Só lembrar, princípio fundamental de contagem, ou PFC, é a mesma coisa de princípio multiplicativo. Então, tu vai multiplicar esses resultados, não vai somar, tá bom? Então, bora aqui para um outro exemplo aqui. Exemplo 2. Exemplo 2. Uma lanchonete oferece no cardápio 3 tamanhos distintos de embalagens com batatas fritas, 5 tipos de bebida, 8 tipos de sanduíche e 3 tipos de sobremesas. Uma pessoa deseja comprar uma embalagem com fritas, um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então, a pessoa quer batata frita, a pessoa quer bebida, a pessoa quer sanduíche e a pessoa quer sobremesa, não é isso? Então, quantos tipos de batata tem? Tem 3 tipos de batata de tamanhos diferentes.
Quantos tipos de bebida? Ela tem 5 tipos de bebida. Quantos tipos de sanduíche? Tem 8 tipos de sanduíche. E quantos tipos aí de sobremesa? Ela tem 3 tipos de sobremesa. Então, se a gente pedisse individual, seria para escolher batata, seria só 3 coisas. Para escolher refrigerante, alguma bebida, seria só 5 tipos, isoladamente. Para escolher 8, para escolher sanduíche, teria 8 modos. E para escolher uma sobremesa, teria 3 modos. Como ele quer um de cada, né? Então vai ser o que? O princípio multiplicativo aqui, ó, tá bom? Então, fazendo essa multiplicação aí, a gente vai chegar na seguinte coisa. A gente vai chegar em 3 vezes 5 vezes 8 vezes 3. E vai dar um total de 360 maneiras dele fazer esse pedido aí. Tá bom? Certo? Exemplo 3. Quantos números de... Aqui, ó, acompanhando. Exemplo 3. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4 e 6? E a outra pergunta. E de algarismos diferentes? Então, presta atenção. A gente quer aqui um número de 3 algarismos. 1, 2, 3. 3 algarismos. Aqui representando os 3 algarismos, né? Resolvendo o primeiro caso. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4 e 6? Então, olha só. Para essa primeira casinha aqui, ó. Para essa primeira casinha aqui, a gente tem quantas possibilidades para colocar aqui? Quantos modos de escolha? Para a segunda casinha, vai ter quantos modos de escolha? E para a terceira casinha, vai ter quantos modos de escolha? Então, bora lá. Para a primeira casinha, eu tenho 3 modos de escolha. Tem 3 modos de escolha. Por que 3 modos? Porque eu posso escolher ou o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Certo? Para a segunda casinha aqui, eu posso escolher também de 3 maneiras diferentes. Ou 2, ou 4, ou 6. E para a terceira casinha, também posso escolher 3 modos diferentes, né? Ou 2, ou 4, ou 6. Então, de quantos modos, quantos algarismos que a gente pode formar? Quantos números de 3 algarismos que a gente pode formar? Só utilizando o 2, 4, 6 e 8. Então, ó, aqui a gente vai usar o que? O princípio fundamental de contagem. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Acabou. Certo? Vamos para a segunda parte. E algarismos distintos? Olha só, de novo. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, certo? Então, novamente, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Agora, cuidado. Na segunda possibilidade aqui, ele falou em algarismos, ó. Algarismos distintos, né? Então, bora lá. Para a primeira possibilidade, a gente vai ter quantos modos de escolha? 3. Porque a gente pode escolher ou o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Certo? E para a segunda aqui, para o segundo algarismo, a gente pode escolher quantos? 3, como era a outra? Não, não pode mais. Sabe por quê? Porque se a gente já escolheu um algarismo para cá, ou 2, ou 4, ou 6, tanto faz, vai deixar um algarismo aqui. Então, para o segundo algarismo aqui, ó, para a segunda casinha, eu não posso mais repetir, que ele quer algarismos distintos. Então, por exemplo, se a gente usou 2 nessa primeira casinha aqui, ó, se a gente usou 2 aqui, a gente não pode mais usar o 2 aqui, certo? Só vai poder usar o 4 ou 6. Ou seja, vai ter quantas possibilidades? Se das 3, a gente vai deixar, a gente tem 3 para a primeira casinha e dela a gente já deixou uma aqui. Então, aqui vai ficar com as possibilidades, só 2. Ó, dos 3 números, já deixou uma possibilidade aqui, uma possibilidade aqui. Então, obrigatoriamente, vai ter quantas opções para cá? 3. Uma. Então, usa o princípio fundamental de contagem. Isso aqui vai dar quanto? Usando o princípio fundamental de contagem. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, vai ter 6 algarismos, 6 números distintos aí, tá bom? Então tá aí, a primeira parte nossa aí tá tudo ok, certo? Vamos lá, tem mais coisas.